Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. Hoje vamos falar a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Para falar sobre o assunto, convidamos o psicólogo Bruno Birro. Bruno, é um prazer tê-lo aqui no programa Opinião. Eu que agradeço o convite. A gente podia começar com a explicação, afinal de contas, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? Então, é um tipo de transtorno, né, que compõe o grupo dos transtornos mentais e de comportamento. É um tipo de transtorno que já vem sendo estudado há muito tempo, né, há mais de um século. Os primeiros estudos datam do século XIX, né, os psiquiatras da época classificavam esse tipo de transtorno como loucura racional, loucura da dúvida, né, por conta dos sintomas característicos, né, do transtorno. E mais recentemente, né, no século XX, esse tipo de transtorno ele vem sendo estudado, né, a partir da manifestação dos dois tipos de sintomas, né, dois grupos, melhor dizendo, de sintomas que o caracterizam, né, que seriam as obsessões e as compulsões. O que é uma obsessão? Né? Uma ideia fixa, prevalente, né, que a pessoa não tem controle sobre ela, né, ela não consegue dizer, por exemplo, eu vou parar de pensar nisso, né? Não quer dizer que ela fique pensando nisso o tempo todo, né, 24 horas por dia, mas é um conjunto de ideias, né, de pensamentos que causam um incômodo muito grande, né, que interferem, né, na vida dessa pessoa no dia a dia. São ideias relacionadas à organização, à limpeza, a controle, à verificação, né? E as compulsões, né, que fazem parte do outro grupo, né, de sintomas, seriam os atos repetitivos, né, comportamentos ritualizados, né, que a pessoa acaba adotando como uma forma de aliviar essas obsessões, né, essas ideias fixas. Então, por isso, o nome, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, onde a obsessão, né, está ligada à compulsão. Algumas pessoas confundem um pouco o TOC com a questão da superstição. O próprio Roberto Carlos, que Sim. é conhecido como um artista extremamente supersticioso, chegou à conclusão de que muito do que ele achava que era superstição, na verdade, seria um transtorno obsessivo compulsivo, que ele acabou descobrindo que tem também, né? Então é bom fazer uma diferença dessas duas situações. Como é que a pessoa pode chegar a essa conclusão de que o que ele tem às vezes não é apenas uma superstição e na verdade é um TOC, né? Eu não conheço a fundo o caso dele, mas eu penso que essas superstições começaram a interferir demais na vida dele, né? Ao ponto dele passar muito tempo preocupado, por exemplo, com uma determinada cor, né, para poder se vestir, para poder predominar nos ambientes, né, onde ele convive, com determinados objetos, né? Então, quando, né, essa preocupação ela é muito exagerada, quando isso passa a trazer um prejuízo para a vida da pessoa, no sentido dela não conseguir, né, executar o que ela precisa e ficar, né, boa parte do tempo dela arrumando, né, preocupada com a cor, aí, né, a gente já pode considerar, né, isso como um sinal de TOC. A superstição, né, é algo mais ligado à cultura, à crença, né, que tem um significado social, coletivo, né, para a pessoa, para um determinado grupo. O que está presente no TOC, né, é algo que só tem valor para a própria pessoa. Ainda que eu compare duas pessoas, por exemplo, que têm, né, o transtorno e esse transtorno está relacionado com uma questão de organização, né? Organizar, por exemplo, o armário por cor, né? Por formato, por tamanho, né? Um exemplo. Ainda que eu perceba, né, essa semelhança, o significado desse ritual, né, desses comportamentos, ele é singular, né? Para uma pessoa isso vai ter um valor, né? E para outra pessoa outro valor.
né? Então acho que a diferença, né, passa basicamente por aí. Eu vi um caso num programa de televisão de um portador desse transtorno que colocou na cabeça que ele tinha que reformar a casa, segundo a esposa dele, estava perfeita, não precisava de reforma nenhuma, mas ele cismou que tinha que fazer uma reforma na casa e já havia 5 anos que ele, já tinham se passado 5 anos, ele continuava, quebrava uma coisa aqui, arrumava outra ali, então, enfim, virou um tormento aquela situação de uma reforma que nunca acabava. Nesse trabalho que você faz como psicólogo, atendendo vários pacientes com esse problema, você tem alguns casos também assim de situações quase que inacreditáveis envolvendo o transtorno obsessivo compulsivo? Sim, né? A gente encontra, né, casos como esses, né, de pessoas que iniciam, né, uma reforma, uma mudança e não vão conseguir terminar nunca, porque na opinião delas, como se nunca estivesse perfeito, e aí uma mudança gera outra, né? Na literatura também, né, a gente encontra casos assim muito interessantes, eu poderia citar, né, o de um esposo, né, que é até um caso que eu discuto, né, com os meus alunos, que conta a história da esposa dele, né, que ela acordava de madrugada para poder arrumar a casa, para poder lavar roupa, né? E ele fala, né, desse sofrimento, ao invés, né, de falar do sofrimento dela, né, que a pessoa que apresenta toque também sofre, né, porque ela tem consciência disso, das coisas que ela está fazendo, só que ela não tem controle sobre isso e não sabe também por que age assim, né? Mas no caso desse esposo, né, ele dizia que não tinha vontade de voltar para casa, porque se ele chegasse sujo, né, ela na porta já exigia que ele tirasse o sapato, que ele fosse direto para o banho, né? Então ele tinha que seguir todos aqueles rituais que ela determinava. Então isso já começava a interferir na relação conjugal, né, dos dois. E um outro caso também de um menino, né, um adolescente de 13 anos, que antes de ir para a escola, ele desamarrava o cadarço várias vezes do tênis e amarrava de novo, né? O quarto dele tinha que estar perfeitamente organizado, as coisas, né, os brinquedos e tal. E lá na escola, né, ele ficava extremamente preocupado se havia alguém em casa mexendo naquilo que ele tinha organizado, né? Então, assim, como eu falei, tem muitos casos, né, na literatura e que mostram, né, que esse tipo de transtorno pode ser assim mais comum do que, né, a gente imagina. Pode estar relacionado também à hereditariedade ou não há nada comprovado nesse sentido? Olha, dentro da psiquiatria, né, e da psicopatologia, né, que são as áreas que estudam, né, os transtornos mentais e de comportamento, a gente tem várias abordagens teóricas, né, ou seja, que vão se propor a explicar, né, o surgimento, o desenvolvimento e a manifestação desses transtornos. Então existem, né, muitas pesquisas que vão apontar, né, para esse fator hereditário, genético, né? Eu prefiro, né, explicar, né, esse tipo de transtorno, né, a partir, né, de uma confluência de fatores, que pode até incluir, né, o fator genético, hereditário, mas não reduzir, né, esse tipo de manifestação a apenas um desses fatores, né, apenas uma variável, que tem o papel do contexto, né, onde a pessoa se desenvolve, das situações que vão acontecendo ao longo da vida dela, né? Então tudo isso explica, até se a gente for considerar só o fator genético, né, o que vai ser considerado, por exemplo, num caso onde o transtorno se manifestou na infância e no outro caso onde esse transtorno se manifestou na idade adulta. Então tem papel do ambiente aí interferindo, né? O ritmo moderno, né, contemporâneo, que a gente leva, esse corre-corre do dia a dia, a pressão pelos resultados, aquele sentimento de cobrança relacionado a uma ideia de que as pessoas têm que fazer sucesso, têm que vencer em tudo, isso também pode estar
até certo ponto, influenciando no surgimento desses casos Com desse certeza. transtorno? Acredito que sim, né? Daí a visibilidade, né, que esse tema tem tido, né? A gente vê muitos programas, né? Hoje a gente está aqui conversando sobre isso, debatendo, procurando levar esse tipo de informação para a população, mas eu acredito que sim, né? Não só com esse tipo de transtorno, mas o transtorno de ansiedade também, né? O pânico, que é um quadro de ansiedade, né? A própria depressão, né? Que é um transtorno de humor. Então a gente tem que pensar, né? O que a gente pode mudar, né? No nosso dia a dia para poder se sentir melhor, né? Caso a pessoa se identifique com alguns desses quadros, né? Se sinta muito ansiosa, né? Se sinta extremamente preocupada em ser perfeita, em ser organizada, em controlar tudo, né? Se sinta extremamente triste, insatisfeita, né? Em vários momentos do dia, durante, né, um período significativo da vida dela, né? Só que no caso, né, desses transtornos, como eu expliquei, né, a pessoa não vai conseguir resolver isso sozinha, né? Ela pode até conseguir se identificar, né, o que ela precisa de fazer, mas ela com certeza vai precisar de uma ajuda profissional. As pessoas com esse problema demoram muito a buscar ajuda ou geralmente elas logo de início já procuram um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ajudá-la a sair dessa situação? Depende do caso, né? Eu acho que um encaminhamento, né, quando a pessoa vai até um médico, né, ou de repente participa de um grupo, né, um serviço de saúde, isso pode ajudar, né? Mas tem aqueles casos também que a pessoa sente o incômodo, né, mas vai adiando isso, vai postergando, acha que consegue resolver, né, a situação sozinha, né, num determinado período da vida dela está se sentindo um pouquinho melhor, né? Aquela situação que a incomodava antes, né, está mais sob o controle dela, então isso também pode interferir na busca por essa ajuda. Então não dá assim para a gente generalizar, né? Se as pessoas demoram mais ou demoram menos, vai depender de cada um desses casos, mas geralmente são essas situações envolvidas. Bruno, nós vamos agora para um rápido intervalo. É rapidinho, já já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje falando a respeito do transtorno obsessivo compulsivo chamado TOC. Quem fala sobre o assunto é o psicólogo Bruno Birro. Bruno, nós falamos no primeiro bloco a respeito do problema em si e tal. Agora eu queria saber um pouco sobre soluções. Quais os tratamentos disponíveis? É possível cura? A pessoa com esse tipo de problema, o que ela deve fazer em busca de ajuda? Sim, é possível, né, a pessoa obter a cura. Só que a gente precisa de entender, né, como que os tratamentos eles vão funcionar, né? A gente pode dividir o tratamento em duas modalidades principais, né, que seria o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico, né? Aliados ou, né, separados. A cura, né, ela vai acontecer na medida em que esses sintomas eles forem diminuindo, né, a ocorrência dos comportamentos ritualizados, né, a preocupação excessiva, né, da pessoa em realizar uma determinada ideia, um determinado pensamento. Só que, né, esses sintomas eles podem retornar, né? Então a cura nessa área da psiquiatria, né, da psicopatologia é muito relativa, né? A gente prefere na verdade, né, adotar a seguinte concepção, né, que a pessoa está sob controle, né, ou a vida dela está melhor organizada, né? Isso não significa, né, que ela esteja naquele momento
doente, né, que ela vai perder a funcionalidade dela, né, a capacidade dela de realizar, né, as suas atividades diárias, né, mas o raciocínio ele deve seguir, né, nessa linha. A busca da psicoterapia é fundamental. É fundamental, né? Não só para isso, né? A psicoterapia, eu costumo dizer que é uma espécie de um investimento, né? Muitas vezes a pessoa vai, né, em função de uma queixa, né, de um problema que está gerando sofrimento psíquico para ela, né? No caso do toque, não só para ela, né? Pode estar interferindo e com certeza, né, vai estar, dependendo da intensidade, na vida de quem convive com essa pessoa, seja família, seja no trabalho, né? Então ela passa a ter outros ganhos, né? Ela vai para tratar, né, de um determinado problema, mas ao longo do tratamento, né, essa melhora, né, os ganhos que ela vai obtendo vão se refletindo nas várias dimensões da vida dela. Eu sei que não é exatamente a sua área, já que você é psicólogo, mas você poderia falar um pouquinho a respeito de medicamentos, como é que tem sido os avanços nessa abordagem dessa terapia que é feita, no caso, ministrando medicação? Tem havido avanços nessa área? Sim, né, os medicamentos cada vez, né, têm avançado mais, porque há também um interesse da indústria farmacêutica nesse sentido, né? O avanço seria na direção de uma maior eficácia para aquilo que o medicamento se propõe, né? Porque essa classe de medicamentos, né, usados para o tratamento dos transtornos mentais e de comportamento, eles são divididos de acordo com o tipo de transtorno que a pessoa apresenta. Então a gente tem o ansiolítico para tratar, né, de forma geral, os transtornos de ansiedade, os antidepressivos para tratar, né, de forma geral, as depressões, né, e por aí vai, né? Então, como todo remédio, esses também trazem efeitos colaterais indesejáveis, né? Tem pessoas que começam a tomar o remédio, né, por estarem se sentindo mal e num primeiro momento, né, que esses efeitos colaterais começam a aparecer, a pessoa pode ter, né, a sensação, pode ter o entendimento que ela está pior do que no início. Por exemplo, antes eu estava comendo pouco e agora eu estou comendo muito, né? Sente uma necessidade maior. Esse seria um dos efeitos colaterais, né, de alguns remédios, né? Um aumento do apetite. Outros podem interferir, né, no campo da sexualidade, né, na diminuição do desejo sexual. Estou falando de uma forma geral. Então, isso contribui negativamente para a pessoa aderir ao tratamento medicamentoso, né? Porque esses remédios eles demoram um tempo para começar a fazer efeito, mas a tendência, né, atual é que a indústria farmacêutica produza medicamentos mais eficazes no sentido deles tratarem especificamente, né, serem mais seletivos, né, um determinado tipo de transtorno e minimizando os efeitos colaterais, tá? Para que a pessoa consiga aderir a essa proposta, né, de uma forma melhor. Mas, como eu falei antes, né, essa não é a única modalidade de tratamento, né, para os transtornos mentais e nem especificamente para o toque. Agora, o toque ele pode aparecer em qualquer fase da vida da pessoa ou há uma prevalência maior numa determinada faixa etária? Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido ou não? Pode aparecer, né, em qualquer idade, existem, né, inclusive na primeira parte eu falei, né, de um caso na literatura de um adolescente, então pode aparecer na adolescência, pode aparecer, né, na infância. Obviamente, né, o diagnóstico ele deve ser bastante cauteloso, né? Ele pode aparecer associado a outros transtornos, como transtorno de ansiedade, depressão, a síndrome de Tourette, né, que seria a manifestação de vários tiques, né, que são atos repetitivos, né, incontroláveis e que interferem drasticamente, né, na vida da pessoa, na capacidade dela
para poder, né, executar alguma tarefa, podem criar alguma situação assim vexatória, né, onde a pessoa vai ser vista de forma pejorativa. Mas, como eu estava dizendo, né, ele pode aparecer, né, em qualquer idade. As pesquisas indicam, de uma maneira geral, né, nas amostras, né, que foram pesquisadas, são pesquisas clínicas, então pesquisas realizadas com quem está em tratamento. Não quer dizer que essas pessoas, né, sejam todas as pessoas que tenham o toque ou algum outro tipo de transtorno, né? Apontam para uma prevalência maior, né, entre as mulheres, né, e entre os adultos, tá? Embora, como eu falei antes, né, esse tipo de transtorno possa se manifestar também na infância. Bruno, por que que recentemente esse assunto toque vem sendo mais discutido? Por que não era um problema tão grave assim antigamente? Por que me parece que agora é que as pessoas discutem mais isso, né? Tem ganhado, você tem razão, né? A discussão sobre esse tipo de transtorno tem ganhado uma visibilidade maior, né? Eu acredito por conta do que a gente também conversou no primeiro bloco, né? Na medida em que a nossa vida ela se torna mais dinâmica, né? Há um aumento, né, das exigências sobre a pessoa, e isso, né, também contribui para o aparecimento do transtorno, né? E se a gente pensar que esse transtorno interfere na funcionalidade da pessoa, então há um interesse, né, em estar discutindo sobre isso, até no sentido de orientar, né, as pessoas a buscarem uma ajuda. Agora, não é, né, um assunto novo, uma modalidade de transtorno, né, nova, e nem, né, na minha opinião, isso tem a ver com uma maior incidência, né, na população nesse momento, né? O transtorno ele sempre existiu. Acredito que o interesse, né, em se discutir sobre esse assunto é que está ligado com as questões, né, da nossa época, né, relacionadas a funcionalidade do sujeito, né, a responsabilização, né, cada vez maior, né, da pessoa pelo seu sucesso, né, por aquilo que ela faz, né, essas questões. Bruno, o impacto disto na família também, né? Há casos em que os familiares acabam tendo que procurar ajuda também na área psicológica em função do reflexo desse Sem problema? dúvida, né? Se a gente for pensar nos casos mais graves, né, onde a pessoa perde completamente a capacidade, não vai conseguir mais trabalhar, não vai conseguir mais, né, executar as tarefas dela diárias, né, em função de uma preocupação com o que ela tem que fazer, né, de forma ritualizada, preocupação com vigilância ou com limpeza, enfim. Essas pessoas, né, os familiares, podem, né, também ter que buscar essa ajuda em função do transtorno interferir diretamente na vida delas, né? Até para poderem ser orientadas também, né, em como ajudar, né, a pessoa acometida pelo transtorno. No caso de crianças, né, é fundamental que a psicoterapia envolva também, né, os pais, que eles sejam, né, convocados a participar do tratamento, né, ao longo do período que essa criança estiver sendo acompanhada. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, uma vez refletindo na família, pode acabar provocando um problema, um desajuste também em membros da família, até mesmo uma depressão. Pode acontecer isso? Sim, sim, pode acontecer, né? Mas aí nesses casos, né, como eu acabei de dizer, a gente deve pensar que são os casos mais graves, né? Porque nem sempre o transtorno ele vai se manifestar dessa forma. Tem algumas pessoas que apresentam, né, o transtorno e de uma forma mais leve, moderada, e na verdade não sabem, né, que tem, em algum momento sofrem com isso, né, esse sofrimento pode até interferir, né, no relacionamento familiar, mas a pessoa de alguma maneira vai conseguindo conviver,
né? Em alguns períodos ela se sente melhor, né? Vai havendo uma alternância aí. Então, só nos casos mais graves, né? E que a gente pode pensar também que há a manifestação de outros transtornos associados, como a depressão, né? O transtorno de ansiedade, como eu também já expliquei aqui, que esse quadro vai estar, né, gerando também um problema para a família, no sentido de um desses membros, né, poderem manifestar algum tipo de transtorno. 2% da população seria acometida desse problema, né? Até 2. Até 2. 2,5. Isso em termos de Brasil ou uma projeção mundial? Olha, uma projeção mundial, tá? Os estudos, né, que foram acompanhados, né, por essa pesquisa brasileira, eles sugerem isso, né, uma prevalência de até 1%, né, podendo chegar a 2 a 2,5% ao longo da vida, né? Então, o que significa isso? Pessoas que inicialmente não foram diagnosticadas com transtorno obsessivo compulsivo, né, ao longo da sua vida podem, né, desenvolver esse problema. Bruno, nosso tempo está chegando ao final, mas se você quiser levar alguma mensagem, dizer alguma coisa para o telespectador nesse momento, fique à vontade a respeito desse problema. E o que você diria para a pessoa que potencialmente esteja passando por uma situação dessa, o que ela deveria fazer? Olha, para ela buscar ajuda especializada, né, discutir sobre esse tipo de problema é muito importante, porque isso ajuda, né, as pessoas a buscar, né, uma ajuda correta, né, nos lugares especializados para esse atendimento, porque elas acabam se identificando, né, com algumas dessas situações que a gente discutiu. Então, assim, a gente tem vários serviços públicos, né, tanto em Vitória em si, né, como em outros municípios, né, que podem estar recebendo essas pessoas. As universidades e faculdades que têm curso de psicologia, né, oferecem atendimento em suas clínicas escola, né, para essa população também que porventura não consiga, né, o atendimento especializado na rede de saúde. E, né, quem tiver condição de buscar, né, a rede privada, que busque, né, para que, né, possa o mais rápido possível encontrar, né, uma resposta para o seu sofrimento e conseguir, né, viver aí melhor, né, ainda que, né, com algumas questões, né, que ela não consiga ter, enfim, um resultado, digamos assim, né, satisfatório, né, dentro do que ela imaginava inicialmente, mas, né, que ela deve procurar, sim, uma ajuda especializada. Ok, obrigado então pela participação aqui no programa Opinião. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser assistido também por intermédio da internet, através do nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.